Aleluia. Queridos, eu recebi tanto através da palavra da pastora Vânia, né? Fico honrado de estar aqui. Meu pastor, ele esteve aqui em 2019, numa conferência de vocês. Ele voltou radiando. Falou que extrema, que extrema, que extrema, que extrema. Eu falei, eita, quero ir lá. E ele voltou radiando, recebeu a unção de Deus aqui. E eu fico muito feliz de estar aqui nesta noite. Amém? Eu sou da Igreja Missão Brasileira da Paz, na Zona Norte de São Paulo. Quantos conhecem? Vila Nova Cachoeirinha, Brasilândia, Freguesia do Ó. A minha está aqui comigo, aqui os músicos, os meninos, os jovens, meu pai, as meninas também. Né? Viemos do nosso ministério, o nosso pastor liberou, né? O pastor Eduardo e a pastora Norma são meus tios, e eles nos deu a bênção de nós estarmos aqui, amém, servindo, né, ao Senhor, amém. Meu nome é Felipe, como já foi apresentado, eu sou líder de jovens juntamente com o André. Levanta a mão aí, André. O André lidera junto comigo os jovens da nossa igreja Juventude, né? E esse ano Deus falou muito forte conosco. Nós fizemos uma conferência em julho com o tema permanecer, amém. E o Espírito Santo falou claramente comigo: você não vai pregar nessa conferência. Eu falei, eita, lascou. Você não vai pregar. Você vai chamar. Aí Deus tocou muito no meu coração de chamar duas pessoas, né? Um rapaz da Igreja da Paz de São Paulo e uma mulher que é conhecida da nossa igreja. Eu chamei, né? E aí na quinta-feira, por alguns imprevistos, ela falou que não poderia ir. Na quinta-feira que antecede a conferência, na semana, falou: eu não vou poder ir porque teve um motivo pessoal dela. E eu falei, meu Deus, e agora? E o meu pastor Felipe, e agora? Vamos chamar outra pessoa. Eu falei, calma, pastor. Eu vou orar, pedir para Deus confirmação. E Deus me respondia. Eu falei, meu Deus, eu não estou em pecado, eu estou orando, estou jejuando 21 dias, queridos. Nós fizemos de jejum jovens da igreja, 21 dias se consagrando. Eu falei, Deus, me confirma quem eu vou chamar para estar ministrando, me confirma quem eu vou chamar para estar ministrando. E Deus não me respondeu. Quando foi na sexta-feira de manhã, o pastor falou, Felipe, essa mulher que você que você convidou para estar ministrando, ela vai. Eu falei, meu Deus, por que você não me respondeu? Eu falei, porque eu já tinha dito que ela queria ministrar quando você perguntou quem iria ministrar. E por motivo algum ela não conseguiu ir. E o Espírito Santo falou para mim, eu não te falei que ela ia ministrar? E aí aquilo eu entendi, que quando nós pedimos direção para Deus, Ele fala qual é o caminho que nós devemos seguir, nós não devemos ficar questionando, né? Nós temos que dizer, eis-me aqui. Deus fala assim para Abraão, sai da tua tenda, para o lugar que eu vou te mostrar. Deus poderia falar para Abraão, ó, é esse o lugar e pronto. Mas Deus falou para Abraão que para o lugar que eu vou te mostrar. E é assim que deve ser a nossa vida, depender totalmente de Deus. Fala assim, eu preciso depender totalmente de Deus. E a nossa conferência, queridos, foi uma bênção. O céu desceu, Deus queria ensinar a gente, instruir a gente, foi uma bênção. E hoje nós estamos aqui para derramar um pouco que nós recebemos lá na Zona Norte de São Paulo. Amém? E eu vou ministrar hoje, nessa noite, o tema é permaneça na tenda. Abra comigo sua Bíblia em Números. Em Números 11. Quase eu prego a mesma palavra do que a irmã Vânia. Mas é o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito. Deus quer falar com vocês então nessa noite. Amém? Números 11, e nós vamos ler do 14. A minha tradução é um pouco diferente, é a King James. Vou ler aqui para vocês. Números 11, 14. Diz assim. Antes de eu ler, Moisés, ele liderava o povo sozinho. Ele liderava o povo e todas as queixas que o povo tinha diante das situações que aconteciam, problemas que precisava resolver, chegava tudo em Moisés. E Moisés, ele recebia toda aquela carga daquele povo, todos os problemas, ele que resolvia. Mas chegou um ponto que Moisés ele estava esgotado. Ele estava completamente esgotado de todos os problemas que ele tinha que resolver. Né? E nós vamos ler agora no Números 11, 14, diz assim, Moisés para o Senhor, né? Não posso eu sozinho conduzir toda essa multidão de pessoas, essa é uma responsabilidade muito além das minhas forças. E no 15, portanto, se é assim que desejas me tratar, então é melhor que me tires minha vida agora. Se te agradas de mim, não me deixes ver a humilhação e a minha própria ruína.
Então Moisés aqui ele estava completamente esgotado, como eu tinha dito, né? Ele estava sobrecarregado porque as pessoas vinham com os problemas, ele sozinho tinha que resolver o problema daquele povo. Agora nós vamos lá para o 16. Então Deus respondeu a Moisés: reúne 70 líderes, né, de Israel, 70 homens, para que tu sabes, serão autoridades, escribas entre o povo. Tu os levarás à tenda do encontro, onde permanecerão contigo. Fala assim: permanecerão contigo. No 17. Então eu descerei contigo e os abençoarei, tomando uma parte do Espírito que está em ti, colocando sobre eles, e assim levarão contigo toda a carga de responsabilidade em relação ao povo de Israel, e tu não levarás mais sozinho. Amém? Então nós vemos aqui que Moisés estava sobrecarregado. Deus falou: reúne 70 líderes, 70 autoridades no meio do povo, porque o Espírito que está sobre você também irá para esse povo, e assim eles irão ser como você, líderes no meio do povo. Só que eles precisam receber o Espírito de líder que está dentro de você, e também o que está em você passar para eles, para esses 70 homens, né? E hoje, quando eu estava lendo essa passagem, foi no começo do ano, eu estava tendo meu devocional com o Senhor, e eu pedi para Deus uma orientação para aquele dia, né? E vamos trazer para o nosso dia, nessa passagem aqui de Números, né? Hoje nós temos os nossos pastores, nosso líder Tiago, né, a Vânia, né, eles estão aqui na igreja servindo com tanta excelência. Quando eu entrei aqui, falei: uou, né, que templo é esse bonito, né? Eles servem com toda excelência. Mas eles conseguem levar as cargas sozinhos? Consegue? Não. Por isso nós temos o quê? A visão celular, não é verdade? Nós temos as nossas células. Quem é que é líder de célula? Deixa eu ver quem é líder de célula, discipulador. Jesus te ama, viu? E aí, Moisés, ele estava levando tudo sozinho. E hoje, nos nossos dias, nós temos a célula, que é uma bênção, não é verdade? Nós temos o discipulado, que é uma bênção. Então, antigamente, os pastores, eles levavam, os líderes também levavam as cargas sozinhos, né? E aí veio a visão, né, do MDA nas nossas vidas, a visão celular. E aí sim, Deus, ele capacitou a igreja dele, né, capacitou pessoas para estar discipulando, para liderar células. Não é verdade? Então nós vemos aqui que Moisés ele estava levando a carga totalmente sozinho, mas Deus falou: ó, sozinho você não vai conseguir. Moisés falou: Senhor, eu estou esgotado. E assim, queridos, Deus faz conosco. E eu creio aqui em Extrema, em Minas Gerais, Deus vai levantar muito mais pessoas para liderar aqui em Extrema. Células vão se multiplicar. Eu creio que quando eu venho aqui de novo, que eu quero vir de novo, vou ver essa igreja aqui, ó, teve um crescimento muito grande, mas já está crescendo, porque o reino de Deus, ele é totalmente diferente, a matemática do Senhor é totalmente diferente da nossa, né? E é 130 por 1, e é assim que Deus ele faz com a gente. Então, mas ele estava totalmente sobrecarregado, e Deus falou: o Espírito que está sobre você vai vir sobre esses 70 homens, né? E hoje nós temos aqui os pastores da nossa igreja, são como Moisés nas nossas vidas, né? E nós temos, digamos, 70, mas muito mais líderes, né, autoridade dentro da igreja, porque nós precisamos entender que sozinho nós não conseguimos levar as cargas, sozinho nós não conseguimos fazer. Amém? Então nós vemos aqui, né, os 70 homens, eles iriam receber o Espírito de Deus que estaria sobre eles, sobre Moisés, para ajudar a conduzir o povo, né? Então é assim que Deus ele faz conosco, né? Deus ele não é egoísta. Ele sempre está levantando novas pessoas para trabalhar no reino do Senhor, né? Então nós vemos aqui esse Espírito que estava sobre Moisés passou para esses 70 homens. E a palavra do Senhor fala lá em Números 11, 25, que quando, vamos ler, o Senhor desceu na nuvem e falou a Moisés, e tomou do Espírito que parava sobre Moisés e colocou nas 70 autoridades. E assim veio o Espírito sobre as pessoas e profetizaram. Quando Deus ele derrama do Espírito dele sobre as nossas vidas, né, ele quer que nós abrimos a nossa boca, e profetizar é declarar aquilo que nós não vemos, mas nós acreditamos através do poder da palavra do Senhor. E aí aqui fala que quando o Espírito que estava sobre Moisés foi em direção àqueles 70 homens, eles começaram a profetizar.
Eles começaram a ser cheios do poder do Espírito de Deus. Aqui, o Espírito Santo de Deus não tinha ainda se revelado. Então, era alguns vislumbres, às vezes, que aparecia ali diante do povo, né? Na Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, o Espírito pairava sobre as águas. Então, havia algumas manifestações do Espírito de Deus, né? Mas nós sabemos que em Atos 2 foi quando o Espírito Santo desceu completamente e está até hoje entre nós, amém? Então, nós vemos aqui que o Espírito que estava sobre Moisés foi sobre aqueles 70 homens, né? E eles começaram a profetizar, né? E Deus chama essa geração para profetizar para o nosso país, para profetizar, amém, vocês aqui sobre Extrema Minas Gerais. Deus, Ele chama cada um de nós para profetizar vida e levar a vida, como nós lemos aqui em Isaías, né, 61, né, o Espírito me ungiu para proclamar liberdade, amém, para anunciar o ano aceitável do Senhor. E assim que o Espírito de Deus está sobre você, vamos ler Isaías 61, versículo 1. Diz assim, Isaías 61. O Espírito de Yahvé, o Senhor soberano, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar boa nova aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, proclamar liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão. E é assim que o Senhor fez com aqueles homens. O Espírito foi sobre eles para eles conduzir ao povo. Porque fala, gente, se você ler a passagem ali de Êxodo, o povo brigava até por mistura. Brigava por comida, não era? Ah, não tem o que comer, o povo brigava por comida. E o povo era fácil? Trabalhar com gente é fácil? 7. Um jovem correu e foi anunciar a Moisés, e eis que Eudade e Medade exclamavam, estavam profetizando no acampamento. No 28, Josué, filho de Num, que desde a sua mocidade auxiliava Moisés, e tomou a palavra e rogou-lhes: Moisés, meu senhor, proíba-os. Contudo, poderou Moisés: está ciumento por minha causa? Que bom seria que todo o povo do Eterno fosse constituído por profetas, e que Yahvé depositasse o seu espírito sobre todos eles. Então, esse é o anseio de Deus. Mas ele falou, que bom que todo o povo de Deus fosse profeta, e que todo o povo fosse cheio desse espírito, né? E nós somos reinos constituídos de profetas. Eu gostaria que já subisse os meninos aqui rapidinho, já estou finalizando. E nós vemos aqui sobre esses dois personagens, Eudade e Medade, que estavam longe, não estavam perto, e o Espírito de Deus alcançou eles. E a palavra do Senhor fala que eles começaram também a profetizar. E eu vejo aqui, eu pesquisei o significado de Medade e Eudade. Eudade e Medade. Medade significa poderoso, e Eudade, amor. O poderoso amor de Deus os alcançou. O poderoso amor de Deus os alcançou. Em Romanos diz, 8, 38 e 39, né, que nada pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E para finalizar, nós vamos ler Lucas 16, 19 ao 29. Lucas 16, 19 a 29. Diz assim: havia um certo homem rico. Havia um certo homem rico que vestia de púrpura e de linho finíssimo, que despendia todos os dias da sua vida de forma regalada. E havia também um outro homem chamado Lázaro, que coberto de chagas vivia a esmolar e fora abandonado no portão do homem rico. Lázaro ansiava por alimentar ao menos das migalhas que porventura viesse cair da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas feridas. E assim chegou o dia que o mendigo morreu e os anjos levaram para junto de Abraão. Entretanto, o homem rico também morreu e foi sepultado. Mas no Hades, onde estavam todos os tormentos, ele olhou para cima e observou Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem compaixão de mim, manda Lázaro que molhe
em água a ponta do dedo e refresca a minha língua, porque eu estou sofrendo muito em meio a essas chamas. No entanto, Abraão replicou: filho, recorda-te que recebeste todos os teus bens durante a vida, e Lázaro foi afligido por muitos males. Agora, entretanto, aqui ele está sendo consolado, enquanto tu estás padecendo. No 26, e além do mais, foi colocado um grande abismo entre nós, de maneira que uns desejam passar daqui para vós, outros não consigam, tampouco passe de lá para o nosso lado. No 27, diante disso suplicou: pai, então eu te imploro que mandes Lázaro à casa do meu pai. No 28, pois tenho 5 irmãos, permite que eles os avise, a fim de que também não venha para este terrível lugar de sofrimento. E no 29, contudo, Abraão lhe afirmou: eles têm Moisés e os seus profetas que os ouçam. E neste tempo nós temos Moisés ainda e os seus profetas para anunciar a volta de Jesus, como nós declaramos desde o começo: Maranata, ora vem Jesus, Maranata, ora vem Jesus. E tem Moisés e tem profetas anunciando aqui a volta de Jesus. Lázaro era um mendigo, ele vivia ali na porta daquele rico. E quando o rico morreu, Lázaro morreu, só que Lázaro ele foi estar junto com Abraão. E a palavra diz que o rico foi para o inferno. O rico ficou tão desesperado, viu o tormento de lá e falou: que Lázaro vai e avise a minha família. E aí Abraão falou: não, na terra tem Moisés e seus profetas. E nessa noite, simbolicamente, quem é os Moisés aqui dessa igreja? Se levante, por favor, Tiago e Vânia. Eles são Moisés aqui dessa igreja, da igreja Templo Vivo, Igreja Apostólica Templo Vivo. E agora, onde estão os profetas dessa igreja aqui? Se levante de pé nessa noite. Se você está debaixo da liderança desses homens de Deus, se levante nessa noite. Se você é profeta, aí Felipe, eu não sou dessa igreja, mas se levante, você é profeta dessa geração, porque a palavra do Senhor também diz que Ele irá derramar o Espírito sobre toda a carne, sobre toda a carne. Se levante nessa noite. Eu gostaria que você viesse aqui rapidamente, clamando ao Senhor. Vem aqui na frente. Se você quiser receber a sua oração, vem aqui na frente. O Senhor está te chamando. Ele está te chamando para você ser capacitado, e como foi dito, para você também transbordar diante das pessoas aqui de cima, levar a salvação e as boas novas. O Senhor quer que você reparte sobre essas vidas a unção que despedaça todo jugo. Aleluia, aleluia. Nós vamos declarar: seja hoje, seja agora, vem derramar o teu Espírito. Seja hoje, seja agora, vem derramar o teu Espírito. Eu quero mais do que seja hoje, seja agora, vem derramar o teu Espírito. Seja hoje, seja agora, vem derramar o teu Espírito. Seja hoje, seja agora, vem derramar o teu Espírito. Seja hoje, seja agora, vem derramar o teu Espírito. Seja hoje, seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, seja agora, vem derramar. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Aleluia, Senhor. Eu te apresento essas vidas aqui nessa noite. Eu te apresento, Pai. O Senhor vem derramar a tua unção, Pai, capacitar a cada um deles que estão aqui. E
nós cremos que Teu Espírito irá capacitar eles de uma forma que eles irão profetizar sobre a rua de Extrema, Minas Gerais. Eu creio que o Senhor chama, a Tua palavra diz que o Senhor chama o povo pelo Seu nome, e nós cremos, Pai, nessa noite, que Teu Espírito está alcançando a cada um. Capacita cada líder de célula, capacita, Pai, cada líder dessa igreja, capacita os pastores, derrama uma unção, Pai, sem medidas sobre a vida deles, assim como o Senhor disse ali Davi: eu te tirei de trás das malhadas para ser príncipe no meio do meu povo. E assim diz o Senhor para cada um de nós: se levante nessa noite como profeta nessa geração, se levante nessa noite como profeta da geração, para destruir as obras do diabo, para desfazer todo jugo, toda opressão nessa noite. Aleluia, aleluia. Para finalizar, Deus, Ele chama nós, mas nós precisamos repartir a glória dEle. Nós não podemos ser egoístas. Como eu diz aqui o exemplo de um cristão, como esses dias eu comparei, ele recebeu a unção do Senhor, ele recebeu, mas ele não consegue repartir. É frágil, se quebra muito fácil. Mas nós devemos receber a glória do Senhor e repartir sobre essas vidas que estão lá fora. E eu creio que nessa célula dessa semana, a glória do Senhor será tanta que pessoas vão começar ali a receber a unção do Senhor, e vão querer, pessoas que diziam que não queriam ser discípulos, pessoas que diziam que não seriam líderes de célula, vão começar a ser cheios do poder de Deus para falar: eu quero ser líder de célula, eu quero estar nesse mover, eu quero estar capacitado, eu quero estar nesse mover, eu quero estar nessa unção. Se você crê nessa noite, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Comprados de vitória, comprados de glória. Aleluia. Eu peço até perdão que eu fiz uma olhaceira aqui. Uou, amém? Será que é mais?